Olá, gente. Vamos dar início à nossa quinta aula remota de matemática, tá? Encerrando essa parte de operações com radicais e encerrando também o nosso primeiro bimestre. Potenciação de radicais. Considere as seguintes potências: raiz de 10, raiz quadrada de 10 ao quadrado, raiz quadrada de 7 ao cubo, raiz quinta de 2 ao cubo. Usando a definição de potência, que é de que são produtos de fatores iguais, nós temos raiz quadrada de 10 ao quadrado é o mesmo que raiz de 10 vezes raiz de 10, que é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Então, esse 2 que estava lá fora do parênteses passa a ser expoente do radicando do 10. Com isso, utilizando a propriedade de radiciação, o que é que acontece? Quando o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, eles são cancelados e o resultado será apenas o valor que tem dentro do radicando ou a multiplicação dos valores que tiver dentro do radicando. Nesse caso aí, como era só raiz de 10, a resposta é o próprio 10, tá? Esse é um procedimento que eu já poderia fazer direto aqui. Se eu sei que é raiz quadrada e que o expoente que está aqui fora é um 2, já posso cancelar automaticamente esse 2 e essa raiz. E já dá o resultado 10. Raiz quadrada de 7 ao cubo. Então, aqui seria raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7. 3 vezes. Que é igual a raiz quadrada de 7 ao cubo. Então, o que é que acontece? Como a raiz é quadrada, tá? Como o índice é 2, a gente desmembra aqui, ó, e faz 7 ao quadrado vezes 7, que é aquele procedimento que a gente faz para a extração da raiz, tá? A simplificação da raiz. Por quê? Se o índice é 2, aqui dentro eu tenho que procurar formar fatores com expoente 2. Por quê? Porque se o fator tiver o expoente igual ao índice da raiz, ele vai ser um fator externo, ele sai de dentro da raiz, tá? Então, aqui, esse 7 vai cancelar esse expoente e vai para fora da raiz, vai virar um fator externo. E esse 7 que não tem expoente permanece no radicando. Então, a resposta é 7, raiz de 7. Então, isso aí, tudo isso aí vocês já viram nas propriedades, tá? Ou no cálculo da fatoração da simplificação de radiciação de raízes. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Vai ser raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2, que é igual a raiz quinta de 2 ao cubo. Nesse caso, não deu para ter fator externo, por quê? Porque o expoente do radicando é menor que o índice da raiz, tá? Então, aqui eu poderia colocar o resultado da potência de 2 ao cubo, que seria 8, ou então deixar assim em forma de potência mesmo. Assim, de modo geral, nós temos aí, ó, a forma, como se lê, o que acontece com as potências de radicais, tá? Então, aí eu fiz o inverso das outras vezes, né? Que a gente colocava a forma geral para depois colocar os exemplos com números. Agora eu coloquei com números para depois dar a forma geral. Então, raiz enésima de A elevado a M é o mesmo que raiz enésima de A com um Mzinho já dentro do radicando. Com A pertencente aos reais não negativos, M pertencente aos inteiros, N pertencente aos naturais e N maior que 1. Então, é importante que vocês observem bem essa questão com números, tá? Não se prendam tanto. Se vocês aprenderem isso aqui com os números, fica mais fácil do que vocês decorarem um termo geral e tentar fazer pela definição. Se conseguirem, ótimo. Caso contrário, lembre-se dos exemplos que vocês viram com valores. Então, raiz
quadrada de 3 elevado à quinta potência é igual a raiz quadrada de 3 à quinta. Então, como nós vimos no termo geral, o expoente passa a integrar o radicando. Ele passa a ser expoente do fator que tem dentro do radicando. Então, como a raiz é quadrada de índice 2, o que é que a gente vai fazer? Decompor os fatores para que eles sejam de expoente 2. Então, se a gente sabe que no produto de potências de mesma base somos expoentes, se eu quero decompor aí, vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, porque isso é o mesmo que 3 à quinta. Porque se eu somar os expoentes aqui não vai dar 5? 2 mais 2 mais 1. Ok? O importante aqui é fazer a extração do que puder, do que der. Então, esse 3 sai da raiz e esse 3 também sai. Vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. 9 raiz de 3. No segundo exemplo, nós temos raiz cúbica de 10 elevado à quarta, que é igual, é a mesma coisa. Esse 4 que está lá fora do parênteses vai passar a ser o expoente do radicando. Ele entra no radicando. Certo? Aí vai ficar a raiz cúbica de 10 à quarta, que é igual. Vamos decompor, tá? Para que a gente encontre fatores que tenha expoente 3, porque o índice é 3. Então, se é 10 à quarta, eu posso fazer 10 ao cubo vezes 10, que isso aqui é o mesmo que 10 à quarta. Porque se eu somar o 3 daqui com 1 daqui, vai ficar 4, ok? Então, esse 10 que tem expoente igual ao índice da raiz vai sair da raiz, vira fator externo. E o 10 que não tem expoente fica dentro da raiz. 10 raiz cúbica de 10. E esse é o resultado, tá? Então, essa aí é a parte de potenciação de radicais. Nas expressões que envolvem radicais, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, aquela propriedadezinha que a gente utiliza nas expressões normais, expressões numéricas. Então, ó, se eu tenho raiz de 5 mais raiz de 3 ao quadrado, isso é o mesmo que raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. E aqui a gente faz a propriedade distributiva. Essa raiz de 5 vai multiplicar tudo que tem dentro do outro parênteses. E essa raiz de 3 também vai multiplicar tudo que tem no outro parênteses. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter 4 termos aí. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Ó, tá escrito aqui, não foi calculado ainda, mas poderia ter sido já. Mais raiz de 3 vezes raiz de 5, tá aqui. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 3 ao quadrado. Agora vamos reduzir os termos. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Por quê? Porque essa raiz vai ser cancelada com esse expoente. Então, fica só o 5. Aqui, ó, eu tenho raiz de 5 vezes 3 e raiz de 3 vezes raiz de 5. O que é que acontece? Não são iguais? Nesse procedimento já foi dada a resposta direta, mas raiz de 5 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 15. Porque quando os índices das raízes são iguais, a gente repete a raiz e multiplica os radicandos. Então, 5 vezes 3, 15. E aqui também, ó, 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar raiz mais raiz de 15 mais raiz de 15, que vai dar 2 raiz de 15. E raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3, porque também vai cancelar o sinal da raiz aqui com o expoente 2, certo? Então, vou ter 5 mais 2 raiz de 15 mais 3, que é igual. Esse 3 eu posso somar com o 5, vai dar 8, mais 2 raiz de 15.
Jamais eu posso somar esse número aqui inteiro sozinho com esse fator externo da raiz, certo? Não esqueçam desse detalhe. Isso aqui não pode ser somado. Eu só posso somar raízes quando o radicando delas forem iguais, ok? Racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores é um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Ou seja, a gente não pode ter isso aqui. A raiz não pode aparecer no denominador. Se nós fizermos um cálculo e aparecer no denominador da fração uma raiz, a gente sempre vai ter que racionalizar, ou seja, dar um jeito de tirar essa raiz daqui. Ela pode ficar no numerador, mas no denominador não, tá? Então, temos no denominador apenas uma raiz quadrada. Quando a gente tem uma raiz quadrada no denominador, nós simplesmente vamos pegar essa fração, 4 sobre raiz de 3, e multiplicar por uma outra fração igual ao denominador. Não era raiz de 3? Eu vou multiplicar o numerador por raiz de 3 e vou multiplicar o denominador também por raiz de 3. Se aqui fosse raiz de 5, eu ia multiplicar aqui por raiz de 5 e aqui por raiz de 5. Para quê? Para que eu possa ter essa raiz aqui elevada ao quadrado e com isso eliminar a raiz, certo? A intenção aqui é eliminar essa raiz. Então, aqui vai ficar 4 raiz de 3, porque eu multipliquei. E aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que é que acontece? Cancela a raiz, cancela o 2 e resta apenas o 3. E esse é o resultado, certo? Se aqui no denominador tiver um número e uma raiz quadrada, não tem problema, a gente vai fazer do mesmo jeito. Qual é a raiz? Raiz de 5. Então, a gente vai multiplicar o numerador por raiz de 5 e o denominador por raiz de 5. A gente não multiplica por 3 raiz de 5. A gente vai multiplicar apenas pela raiz, tá? Então, 3 raiz de 5, mas na multiplicação, na fração que a gente vai criar, vai ficar apenas o raiz quadrada de 5. O 3 não vai junto, tá? Então, observei. No denominador tem uma raiz, é essa. Então, minha próxima fração vai ser escrita com numerador e denominadores iguais à raiz que tinha lá no denominador, tá? Então, faço a multiplicação. Raiz quadrada de 2 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 10, porque repete a raiz e multiplica os radicandos. 2 vezes 5, 10. Aqui, 3 raiz de 5 vezes raiz de 5. Multiplico esse 3 com 1, que existe aqui, né, que não é escrito, vai dar 3. E raiz de 5 vezes raiz de 5, não é 25? Raiz de 25? Calcula a raiz de 25, que é 5. Não, se não quisesse fazer isso aqui, raiz de 25, eu já poderia ter colocado vezes 5 aqui direto. Porque, como a gente fez anteriormente ali, ó, ia dar raiz de 5 ao quadrado. Cortou, cortou, 3 vezes 5, 15, e a raiz de 10 permanece raiz de 10. Certo? Não pode esquecer que o número, o fator externo, que está aqui fora da raiz, está multiplicando essa raiz, tá? Então, aqui é extremamente importante que vocês não esqueçam disso. Que esse 3 que está fora vai multiplicar o resultado que eu achar aqui. Tá? Então, essa é a forma mais simples de racionalização. É quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador. Quando temos no denominador raízes com índices maiores que 2, ou seja, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Quando nós temos as raízes diferentes da raiz quadrada, aí o procedimento é um pouquinho diferente. Aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de x.
Se eu fizer a multiplicação por raiz cúbica de x, eu vou ter raiz cúbica de x ao quadrado. Então, o 2 não vai eliminar o índice da raiz, porque ele é diferente, certo? Ele vai ficar aqui 3 e aqui 2. Não vai eliminar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar um número que dê na hora da multiplicação para somar o expoente, com esse expoente aqui de dentro, para achar o índice da raiz. Então, se aqui é 3, vai ser 2. Se aqui fosse 5, aqui ia ser 4. Se aqui fosse 4, aqui ia ser 3, certo? Observa também se o radicando tem expoente. Eu estou dizendo esses valores porque aqui o expoente é 1. Então, se o expoente é 1, eu vou precisar de um 2 para somar com esse 1 e de formar 3. Tá? Então, como é raiz cúbica de x, eu vou ter que multiplicar por raiz cúbica de x ao quadrado. Porque quando eu fizer raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x ao quadrado, o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar esse x com esse x ao quadrado, que vai dar x ao cubo. Porque vai ficar x elevado a 1 vezes x elevado a 2. Bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Tá? Aqui está bem detalhado, mas já podia ter feito direto. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. E aqui vou multiplicar, ó. 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado vai dar 2 raiz cúbica de x ao quadrado, tá? Porque esse 2 vai multiplicar o 1 que tem aqui. Então, esse valor não vai mudar. Quando chegar aqui em raiz cúbica de x ao cubo, esse 3 e esse índice serão cancelados e o resultado será apenas x. Então, requer bem mais atenção a esse tipo de racionalização, quando a raiz que tem no denominador não é quadrada. Na letra B, aqui, nós temos 1 sobre raiz quinta de x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, o expoente já não é 1. Então, eu não posso dizer que eu vou multiplicar por x à quarta, porque se eu multiplicar por x à quarta, eu vou ter x à sexta. Porque o 4 vai somar com 2 vai dar 6 e vai passar. Então, eu tenho que procurar qual é o número que somado com 2 vai dar 5. Então, temos que multiplicar numerador e denominador por raiz quinta de x ao cubo. Por quê? Porque o 3 mais o 2 vai formar 5. Então, vou repetir aqui, ó. 1 sobre raiz quinta de x ao quadrado vezes, aí vou escrever aqui com o expoente 3 ao invés de 2. Certo? Porque eu tenho que pensar que vai ser uma soma. Que esse expoente vai somar com o expoente daqui de dentro. Então, 3 mais 2 vai dar 5. E aí eu vou poder cancelar essa raiz. Tá? Então, aqui vai seguindo, raiz quinta de x ao cubo. Aqui, somei os expoentes na multiplicação. Tá? Esse vezes esse é igual a x elevado a 5. Cortei, cortei e o resultado é x. Certo? Então, não é difícil, mas requer muita atenção, são muitos detalhes. Acredito que seja a parte mais difícil de radiciação e também uma das mais utilizadas quando vocês estiverem no ensino médio. Quando temos no denominador soma ou subtração de radicais, tá? Então, é a terceira possibilidade aí. Quando nós tivermos uma soma ou uma subtração, nós vamos ter que multiplicar por esta soma ou por essa subtração com o sinal contrário. Então, aqui, ó, eu tinha raiz de 7 no denominador menos raiz de 3. Então, se é uma subtração, eu vou multiplicar por uma soma. A mesma coisa, só que com o sinal contrário. Vai ficar raiz de 7 mais raiz de 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. Só isso. E aí vocês vão ter que lembrar do cálculo de produtos notáveis.
Quadrado da soma, quadrado da diferença, quadrado da soma pela diferença, certo? Então, aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar, tá? 2 vezes tudo isso aqui, ok? Não fiz a multiplicação do 2 por raiz de 7 por 2 raiz de 3, mas poderia, certo? Mas como aqui embaixo ia dar um valor que dava para simplificar, ficou melhor assim. Aqui. Eu tenho o produto da soma pela diferença. E o que é que nos diz o produto da soma pela diferença em produtos notáveis? Que vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, vai cancelar as raízes e subtrair os números. Aqui vai ficar 7 menos 3, que dá 4. Como aqui eu tenho 2, eu posso fazer a técnica de cancelamento. 2 dá para dividir por 2, que vai dar 1. 4 dá para dividir por 2, que vai dar 2. E esse é o meu resultado. Aqui tem o cálculo detalhado do produto da soma pela diferença. Se vocês lembrarem de produtos notáveis, não precisa estar fazendo esse cálculo todinho, que é multiplicar 7, raiz de 7 por raiz de 7, raiz de 7 por raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 7, menos raiz de 3 vezes raiz de 3. E depois simplificar, tá? Já pode fazer direto. Vai ser sempre, quando tiver produto da soma pela diferença, vai ser sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre. E o cálculo fica mais rápido. Então é isso. Encerra aí. Tenham bastante atenção, porque é um assunto realmente um pouquinho complicado, chatinho, mas é simples. Só que requer treino, né? Vocês têm que estar treinando, têm que estar praticando. E é a prática que vai fazer com que vocês assimilem o conteúdo, tá? Se vocês não praticarem, é impossível vocês aprenderem, porque quando a gente começa a fazer as atividades é que as dúvidas começam a surgir, é nesse momento que a gente começa a aprender realmente. Porque ver uma pessoa falar ou resolver é fácil. Quando a gente vai para desenvolver o cálculo, aí fica diferente. E é que a gente percebe o que realmente entendeu ou não, tá? Então, prestem atenção. Se for necessário, assistam um vídeo mais de uma vez para que vocês consigam fazer as resoluções de atividade. Então, mais uma mensagenzinha para vocês aí. Reflitam. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas para chegar onde quer. Tá? Então, reflitam aí sobre isso. Pensem o que vocês querem, o futuro de vocês, e que vocês são capazes e podem ser tudo o que vocês quiserem. E assim a gente encerra e vamos para a atividade.